Noite de novo para o pessoal aí. É, eu passei por um pequeno problema no começo, durante a preparação do estudo, porque eu pensei que eu fosse falar da Paraxá, eu achei que era Mehul Barot, porque ano passado eram duas Parashot, eu preparei metade e eu me toquei que não era. Aí eu comecei a fazer a outra, e eu me toquei que se eu falasse da Paraxá eu não ia conseguir falar de Rosh Hashanah, porque vai ser numa terça, né? Então, tudo conspirou para a dificuldade de hoje. Então a gente vai falar de Rosh Hashanah para não passar batido, tá? E eu acho que a ideia hoje aqui é bem interessante do ponto de vista de que com o Yom Adin chegando, com o dia do julgamento chegando, eu fiquei pensando, o que é que ajudaria, o que é que me ajudaria a me preparar, vamos dizer assim, o que é que eu poderia estudar para me ajudar a me preparar, né? Para que a gente comece a sentir um pouquinho mais do que é irá, né? Que é a midá é a característica que a gente chama de temor, mas é um temor e reverência ao mesmo tempo, né? A gente vai falar de reverência e essa reverência está relacionada ao dia, assim como esse dia também tem uma santidade muito específica que é muito importante, né? Então, eu queria compartilhar uma pergunta que é importante, basicamente, a gente vai trabalhar em volta dessa pergunta hoje. E ela vem de um livro chamado Emek Yehoshua, que é um livro que faz justamente, ele encara uma ideia na qual ele faz as perguntas. A gente fica nervoso, a gente deveria saber que é um momento muito sério. As tefilot que a gente faz, as nossas rezas, costumam ser bem mais sérias, costumam ser bem mais concentradas, né? E a pergunta que ele faz acaba sendo simples, mas estranha. Por que a gente está tão ansioso ou nervoso? Aí você fala assim, não, mas... Ué, dia do julgamento, como é que funciona isso, né? E aí a Gemara em Rosh Hashanah é a resposta, né? A Gemara, o Talmud diz o seguinte, Rabi Yossi, número 1. Rabi Yossi disse, somos julgados todos os dias, não só uma vez por ano, pois está escrito o visitas a cada manhã. Então Hashem nos visita toda manhã, então a gente é julgado todos os dias, está em Yov, né? E aí fica parecendo que todo dia é Rosh Hashanah, então a pergunta dele começa a fazer mais sentido. Se todo dia seria Rosh Hashanah, por que a gente está ansioso, já que a gente já está acostumado a ser julgado o tempo inteiro? E aí o Marchá vem a partir dessa pergunta e faz uma outra. Ele pergunta assim, a gente tem que fazer o Shehereiano, né? Obrigado por ter chegado vivo nessa época festiva. Em Rosh Hashanah ou não? Né? E aí ele mesmo vai perguntar, por que a gente agradeceria por chegar vivo nesse dia, né? Já que não tem nada de especial, porque a gente é julgado todos os dias, né? É uma pergunta que faz bastante sentido. Né? E aí ele chega à conclusão de que todos os dias a gente tem que fazer techuvá, a gente tem que buscar fazer techuvá. Rosh Hashanah não é um dia no qual isso seria diferente, né? O que tem de especial então Rosh Hashanah? Né? Já que o Rabi Yossi disse que a pessoa é julgada todos os dias, lá na Gemara, e não num dia só, o que tem de especial em Rosh Hashanah? Outra pergunta. Rosh Hashanah é o que a gente chama de Yom Tov, né? Um dia, é uma festa, né? Mas é um Yom Tov no qual a gente não faz Halel, que é uma reza que a gente faz em todos os Yom Tovim em geral, né? E a Gemara tem uma discussão sobre isso também. Também Rosh Hashanah, número 2, diz assim. Inclusive eu já falei essa Gemara no estudo uma vez. Em Rosh Hashanah o Halel não é recitado. Por qual razão? Rabi Abahu disse... Os anjos disseram diante de Hakadosh Baruch Hu, Mestre do Universo, por qual razão o povo judeu não recita canções de louvor, Halel, diante de ti, em Rosh Hashanah e no Yom Kippur? Ele respondeu a eles, é possível recitar canções alegres quando o Rei dos Reis senta no trono do julgamento e o livro dos vivos e o livro dos mortos estão abertos diante dele? Então, é possível você ficar feliz sendo julgado? Essa é a pergunta que a Hashem faz, né? Beleza. A gente não faz Halel, então a Gemara parece dizer que a gente deveria dizer Halel, mas a gente tem um motivo para não fazer. É uma festa, mas tem um motivo específico para não fazer. Mas a gente tem um problema também. Qual que é o problema? A gente precisa, em geral, o Halel está associado a um milagre. Então se a Gemara diz que o único motivo pelo qual a gente não faz Halel é porque Hashem está julgando a gente, quer dizer que tem um milagre. Qual é o milagre? Vou dar um exemplo. Em Pesach a gente faz Halel. Os milagres que tirou a gente o conjunto de milagres que tirou a gente da terra do Egito.
É o motivo pra gente fazer Halel. Né? Qual é o milagre de Rosh Hashanah? O foco hoje é numa porção da reza de Rosh Hashanah, tá? Talvez, inclusive, seja interessante para quem for fazer. Sei lá, na sinagoga vai perceber melhor essa situação. É uma frasezinha que está na reza de Rosh Hashanah e como que isso pode acabar mudando completamente o nosso entendimento da festa. É um dia muito importante e talvez seja importante a gente ter esse outro ponto de vista do dia. A gente tem uma expressão durante a reza de Rosh Hashanah que aparece lá e ela parece um pouquinho aleatória, sabe? Ela parece não tá no lugar certo. Eu botei aí lá no Musaf, que é a Amidá que a gente faz extra, vamos dizer assim. No Musaf de Rosh Hashanah diz assim, né? Número 3. Pois escutas o som do shofar e ouve o teruá. Não há ninguém como ele, bendito sejas, ó Hashem, que ouve o som do teruá do seu povo Israel com misericórdia. Aí tá em negrito aí no hebraico, Ve'en domelach. Ve'en domelach. Mas Ve'en domelach é justamente isso. Não há ninguém como Hashem, não há ninguém como você, não há ninguém como tu, né? E aí? Parece meio forçado isso aqui, né? Ele tá falando de um negócio, tipo, ele tá falando do som do shofar, e escutar o toque específico, e não tem ninguém que escuta também, mas ele escuta também. O que isso está fazendo aqui? O que essa expressão está fazendo aqui? E outra, é uma expressão que a gente pode colocar em qualquer reza também, né? A gente pode fazer isso em qualquer reza. Parece que ou cabe em qualquer uma, mas é uma expressão que não aparece muito, ou não põe nenhuma porque, sei lá, ou põe numa específica que exalta e não sei o quê. O que é que tá fazendo? O que é que essas palavras estão fazendo aqui? Por que a grande assembleia decidiu colocar essas palavras vêm domelar aqui, né? Expressão. Ninguém é como ele, ninguém é como Hashem. Então, normalmente, a regra para um Baruch Atah Hashem, né? Que é o que termina essa reza, a gente fala Baruch Atah Hashem, né? Bendito sejas tu, né? Isso costuma ter uma conexão direta com aquilo que foi dito antes. E aí vem essa expressão, vem domelar. E o que isso tem a ver com que escuta os sons da teruá do seu povo com compaixão? O que isso tem a ver? E aí, vou começar a terminar as perguntas, tá? Aí a gente entra na discussão de fato. Outra pergunta que aparece é o Tur que faz. O Tur, ele pergunta, ele diz que o comum para as pessoas que estão para ser julgadas no dia seguinte, vamos dizer assim, você está se preparando para um julgamento, você vai, sei lá, você pode ser preso, que a Hashem não permite, mas um julgamento sério, né? No dia seguinte é normal você dormir mal, é você chegar exausto, meio mal acabado, né? Por mais que você tenha que se arrumar, você não chega legal no dia, né? Não é que você necessariamente está preocupado com o teu cabelo ou com a tua maquiagem para ficar mais bonita, porque às vezes isso não tem muito a ver com a situação, você está preocupado com outra coisa. Mas ainda assim, qual que é o minhag de Rosh Hashanah, do dia de julgamento? O minhag, a nossa tradição, é a gente cortar cabelo, arrumar a barba, usar roupa bonita e branca. E aí parece que meio que vai contra a ideia toda de julgamento. Se a gente pensar no que a gente falou no começo, que é normal a gente ser julgado todo dia, então pra gente é normal, então não faz muita diferença. Mas a gente sabe o quê? Que a gente quer que Hashem, na verdade, que Hashem quer que a gente tenha um bom resultado, vamos dizer assim. Mas o Tur, ele explica uma coisa que é muito interessante. Ele explica que a gente não faz aquilo que alguém que está prestes a ser julgado faz. A gente não segue a lógica de alguém que está para ser julgado. Principalmente se a gente considerar qual que é o julgamento que está acontecendo em Rosh Hashanah, que seria agregado a uma pena capital. Alguém que vai morrer. Então, a gente se ajeita, a gente corta as unhas. Por que é que a gente muda? Por que a gente faz diferente? E aí o próprio Tur vai responder porque a gente tem um bitachon, né? A gente tem uma confiança de que Hashem vai fazer um milagre por nós. E por isso a gente está feliz. Aí de novo a questão do milagre. Que milagre é esse? O que isso quer dizer? Que milagre, afinal, acontece em Rosh Hashanah? Porque eu achava que Rosh Hashanah era o dia que a gente passa diante de Hashem, né? Todos nós a gente passa diante de Hashem, e ele, como se botasse a gente numa fila, fosse observando um por um, minuciosamente, ouvindo pensamentos, as intenções, as ações. Então ele decide se é Lechaim ou Lemavet, né? Se é pela vida ou se é pra morte. E o que
de onde, né? Que milagre é esse? Não tem milagre nenhum aqui. O que o Tur quer dizer com essa ideia de milagre que Hashem faria por nós? Ele deveria ter dito outra coisa, na verdade, né? Que a gente tem confiança de que Hashem vai nos dar um bom ano, ou que Hashem vai fazer que a gente ser melhor, ou qualquer coisa vai ajudar a gente a ser melhor, qualquer coisa parecida. E aí, a resposta vai vir de um lugar meio estranho. O começo da resposta, pelo menos. A gente tem uma alahá no Shulchan Aruch que abre um entendimento que é bem importante pra gente aqui. Sobre o que acontece de fato em Rosh Hashanah, o que deixa de acontecer. Pode parecer meio besta que a gente vai ler agora, mas isso pode acabar mudando de uma forma drástica o nosso entendimento. Número 4. Em Arachaim 225 ele diz assim: aquele que encontra seu amigo após 30 dias deve dizer o Shehereiano, que nos manteve vivos para essa época festiva. Né? E se você encontrar seu amigo só depois de 12 meses, ou seja, depois de um ano, você faz a bênção Mechaer Hametim. Aquele que dá vida para os mortos. Aquele que ressuscita os mortos. Pois a pessoa querida estaria feliz de encontrá-la novamente. O que é que o jornalista está falando aqui? Se você não vê... Hoje em dia a gente vê todo mundo o tempo inteiro, né? Então, assim, isso é uma coisa meio antiga. Talvez por isso que esse entendimento foi sumindo com o tempo. Porque hoje em dia, se eu precisar falar com alguém, eu posso ligar, eu posso fazer sei lá... a gente pode se encontrar aqui no estudo, via Zoom, qualquer coisa parecida, né? Que brahá é essa? Você não encontrou a pessoa por um tempo, por um mês, no caso, aí você faz uma brahá alegre, porque é um dia festivo, porque você está encontrando uma pessoa que você gosta. E depois de um ano, você faz a bênção como se tivesse sido revivido. Como se tivesse sido ressuscitado. Mas a pessoa não morreu. Por que você faz a bênção? Ela não morreu. Por que não é a mesma bênção, independentemente do tempo? A partir de 30 dias, essa bênção pronto, acabou. Né? Você tá só feliz porque ele tá vivo. Tudo bem, legal. Mas ele não foi pro Gan Eden, ele não foi pro Jardim do Éden e voltou. Ele tá vivo ainda. Por que a gente faz essa brahá? Né? E aí a Mishnah Berurah, escrito pelo Hafetz Haim, ele cita o Marshá e ele explica que se faz um ano que você não viu a pessoa, significa que passou um Rosh Hashanah nesse meio tempo aí. O Yom Adim passou, o dia do julgamento passou, e por isso a gente faz a brahá. Por isso a gente faz essa bênção. Então o que a gente aprende com esse Shulchan Aruch afinal? Que tem alguma coisa no nosso entendimento normal de Rosh Hashanah que está faltando. A gente gosta de pensar, por exemplo, na verdade a gente tende a pensar que em Rosh Hashanah a gente vai para a sinagoga, a gente se coloca diante de Hashem e diz Ribono Shel Olam, né, o mestre do universo, eu tô vivo, segue o plano, tá joia. Eu tô vivo e me mantenho dessa forma. Minha cabeça ainda funciona, minha inteligência ainda tá aqui, me mantenha desse jeito. Eu tenho meu dinheiro guardado, mantenha meu dinheiro guardado. Me dê mais, se possível. Né? Minha vida tá boa, mantenha ela assim. Eu tenho que melhorar, me ajuda a melhorar. A gente tem a impressão de que a gente quer manter as mesmas condições que a gente teve no ano de... Ou melhorar as condições do ano de 5.781 no ano de 5.782. Mas o que a gente está vendo aqui é que não é isso que acontece. Não é isso que acontece no Rosh Hashanah. Acontece que quando a gente chega num ponto em Rosh Hashanah que o nosso contrato de aluguel acabou. O que isso quer dizer? Rosh Hashanah é o momento no qual a vida chega no fim. Ah, não, mas peraí. Isso aí já é meio macabro, não? Calma. O que acontece no Rosh Hashanah? É o seguinte. Qualquer dinheiro que você acha que você tem, você não tem mais. Qualquer bênção que você acha que você recebeu, você não tem mais. Qualquer tempo de vida que você acha que você tem, você não tem mais. Tudo acabou. Piorou, né? Então a gente pede pra Hashem que mantenha a gente vivo. Mas a gente pede, devolva a nossa vida. A gente não pede pra manter a gente vivo. A gente pede pra que Hashem devolva as nossas vidas. Devolva as nossas mentes. Devolva... você fala assim, não é manter minha mente, é assim, me dê uma mente pra esse ano que tá vindo. Eu posso continuar tendo pra quem tem, né? Pai e mãe vivos, eu posso continuar tendo eles vivos esse ano, por favor, né? Pode me devolver, né? A gente se coloca diante de Hashem, segundo essa interpretação, como se a gente já tivesse morrido em Rosh Hashanah. A gente não tem nada, então a gente não pede pela manutenção da vida, mas pelo milagre que a gente chama de Terhiat HaMetim, que é a ressurreição dos mortos.
a gente pede que a gente possa ser ressuscitado aqui. Tá parecendo meio exagerado, né? Mas calma lá. A gente tem uma expressão que sempre a gente encontra nas nossas rezas, que tem uma conotação muito específica, que é uma relação direta com as palavras que a gente leu lá no começo, que é aquelas palavras vem domelar, que não há ninguém como tu. A gente diz isso onde? A gente fala isso todo dia. A gente fala isso na segunda bênção da Amidá. No número 5, aí tem um negrito, ó. Micha mohabal gevurot umi domelar. Ou seja, quem pode ser comparado a ti? E aí o que vem em seguida? Rei que restituis a vida e que fazes florescer a salvação. Isso tem a ver, ó. Tu sustentas a vida com misericórdia e ressuscita os mortos com grande piedade. Essa expressão, então, tá fazendo o quê? Ela tá dando a ideia do que essas palavras querem dizer. Essa expressão, essas palavras se referem a uma habilidade específica que Hashem tem. A uma força, uma potência que Hashem tem. Vou dar o exemplo que eu até discuti esse final de semana. A questão do... Como é que a criança tá no útero, né? Como é que funciona a circulação da criança? Ela não respira. Então, como é que funciona normalmente? O sangue vai para os pulmões, volta para o coração e é espalhado pelo resto do corpo. A criança no útero, ela não respira. Então, ela recebe o sangue com oxigênio e passa de um lado do coração para o outro em vez de ir para os pulmões. Depois que ela nasce, aquele negócio começa a fechar. Se não fechar, tem que fazer a cirurgia. E tem casos que são muito perigosos. Inclusive, Baruch Hashem, teve alguém na comunidade que teve um neto que teve esse problema, mas Baruch Hashem deu certo. Né? Então, se não fechar, quanto tempo que vai viver? Se deixar lá? Não vai ser muito tempo. Então fecha, em geral fecha. Porque o que Hashem faz? Assim que o bebê nasce, o coração começa o processo de fechar. E aí o processo da circulação, que antes não era normal, porque a gente considera normal, como seres humanos que vivem sozinhos, vamos dizer assim. A circulação normal, a situação dele é revertida para uma circulação normal, né? Para que ele possa viver. E isso é impressionante, mas mesmo assim, isso não é motivo para dizer o midomelar, por exemplo. Não há ninguém como você. Esse não é um milagre, por exemplo, que acontece todo dia que a gente fala, que a gente usa essa expressão. Só tem um milagre por qual a gente fala isso, que é a ressurreição dos mortos, que é o Techiat Hametim. A gente tem até uma Gemara em Gitin que cita a ideia de alguém que morreu afogado no fundo do mar e teve os seus pedaços espalhados pelo mundo inteiro. Um dia, segundo essa Gemara, vai chegar e no qual esse corpo vai ser reconstituído com todos os seus pedaços, e esse é o tamanho do milagre que é o Techiat Hametim, que é a ressurreição dos mortos. Né? Por causa desse milagre que a gente usa essa expressão, né? O midomelar, ou vem domelar, né? Que não é ninguém como Hashem. Tá? No Sefer Az-Yashir, ele diz que essa expressão, domelar, o midomelar, ou vem domelar, ela dita, quando ela é dita em Rosh Hashanah, a gente é obrigado a aprender que a gente tem que aqui mudar nossas atitudes diante de Hashem e Rosh Hashanah. Que a gente não tem confiança em nada, a gente não tem mais nada. Então a gente pede pelo maior milagre de todos, que é a ressurreição dos mortos. E o Azel Harif, ele fala, a pessoa sim, voltando na Gemara lá, a pessoa é julgada todo dia sim. Mas nesse momento, o que é que Hashem está dizendo pra gente? Ontem você estava vivo, sua mente estava boa, você teve seus sucessos. Então Hashem não tem um motivo muito bom para tirar aquilo que está acontecendo. Ele tem que ter um motivo muito bom para mudar a situação, vamos dizer assim. Então você pode dormir confiante à noite que, sem esse motivo bom, as coisas não vão mudar do nada. Rosh Hashanah isso muda. Não é esse o caso de Rosh Hashanah. Rosh Hashanah acabou o contrato. Então, quando a gente se coloca diante dele em Rosh Hashanah, o prazo do contrato acabou, a vida acabou, o sucesso que já teve não existe mais, as nossas certezas, nossas bênçãos precisam de ser renegociadas a partir daqui. A gente precisa de bons argumentos para recuperar nossas vidas. E é aqui que o milagre acontece, e por isso que a gente devia dizer Halel.
se não fosse o caso dos livros da vida e da morte estarem abertos diante da gente. De novo, qual que é o milagre? Vem Domelar ou Midomelar, não há ninguém como ele. A ressurreição dos mortos. Esse é o milagre que acontece em Rosh Hashanah. E esse é o milagre ao qual o Tur estava se referindo. A gente tem confiança de que Hashem pode e quer fazer esse milagre por nós. E aí o Avudraham, ele fala uma coisa que é muito legal, no comentário dele no Sidur. Ele pergunta o seguinte: por que aqui durante a Amidah, durante os dias temíveis, né, os Yamin Noraim, a gente sempre começa com as palavras o verren. Vocês podem ver lá na hora, eu devia ter botado aí nas notas, mas eu esqueci. Vai ter uma hora que a gente vai começar a fazer a Amidah, vai ter o verren, aí faz uma frase. Aí o verren, né, que quer dizer e assim ou e também, tá? Pra que tem essa expressão repetida várias vezes? Por que a gente vai ficar... Por que só não fala tal coisa, tal coisa, tal coisa? Não, e também tal coisa, e também tal coisa, e também tal coisa. Qual que é a lógica dessa repetição? Né? Assim, ele explica que assim como todas as palavras que estão na Amidah, essa expressão verren é uma expressão que saiu de algum lugar da nossa, do nosso tipo, dos nossos escritos sagrados. Nesse caso é da Megilat Esther, da história de Esther, da história de Purim. Né? Ela serve para quê? Para criar uma situação muito específica na nossa cabeça enquanto a gente está em Rosh Hashanah. O que aconteceu com Esther? Esther teve um momento que ela teve que ir lá diante do rei. Ela não podia ir sem ser chamada, mas ela foi mesmo assim. E ela não só isso, ela foi lá para pedir alguma coisa. Quando ela chega lá, o rei podia, mesmo ela sendo mulher dele, tinha todo o direito de falar assim: não, você descumpriu a regra, pode matar ela ou qualquer coisa assim. Podia botar ela, dar uma pena de morte ali pra ela na hora. Por que tá usando essa expressão? É para que a gente lembre sempre que a gente está diante de um rei e a nossa vida está nas mãos dele. Por isso que ele escolhe essas palavras. Por isso que a Grande Assembleia escolhe essas palavras. Porque a gente não sabe qual vai ser o resultado do nosso pedido. E aí a gente tem uma tradição muito legal que vem do Alter Tzlabot, que eu falo dele várias vezes aqui, que foi um dos idealizadores das yeshivot que a gente tem hoje, por exemplo. Ele pergunta assim: qual que é a alahá pro caso de eu esquecer qualquer porção da Amidah? Você está fazendo a Amidah lá, aí você pula um negócio sem querer. O que você faz? Você lembra, não fiz tal coisa, e agora? Depende. Você tem que começar de novo? Depende do que você esqueceu. Se você esqueceu aquela porção que diz Hamelech HaKadosh, né, o rei, o santo, né? Aí você tem que voltar. E essa é a opinião do Rosh, tá? Enquanto o Tosafot argumenta que você tem que recomeçar se você esquecer qualquer parte. Aí você tem que voltar lá pro começo e começar de novo. Mas a gente, em geral, segue o que o Rosh fala. Mas aí vem o Rabbeinu Yonai e diz assim: os sábios franceses costumavam defender que nos 10 dias de Teshuvah, os dias entre Rosh Hashanah e Yom Kippur, você não precisa de voltar e refazer. Mas em Rosh Hashanah e Yom Kippur, se você esquecer a porção Zechreinu Lechaim, aquele que dá a vida, que dá o merecimento da vida, você tem que voltar. Por quê? Se é importante que a gente tem que voltar, a gente devia voltar sempre. Por que a gente tem que voltar só em Rosh Hashanah e Yom Kippur? Devia ser sempre. Se a regra é só voltar no Hamelech HaKadosh, a regra é essa. Por que em Rosh Hashanah e Yom Kippur tem que voltar nessa? E é o Alter Tzlabot que explica. A reza em Rosh Hashanah e Yom Kippur, ela tem um status diferente. Ela tem uma kedushá diferente, ela tem uma santidade diferente. As nossas rezas são muito mais elevadas. Porque, em geral, a reza, em geral, qualquer reza que a gente faz, é o que a gente chama de mandamento de Rabbanan. É uma orientação rabínica. Enquanto, isso é segundo o Nachmanides, o Ramban. Enquanto, segundo o mesmo Ramban, as rezas dos Yamin Noraim, tanto de Rosh Hashanah quanto Kippur, são rezas determinadas pela própria Torá. São rezas que a gente chama de Deoraita. É uma tefilá que é feita quando a gente está em perigo. A gente falou de Davi, eu não lembro agora quando que foi, mas que Davi tinha uma tradição na qual ele falava que mesmo se tivesse uma espada no pescoço dele, ele ia pedir por misericórdia de Hashem. Então, se a sua vida está em perigo e você faz uma reza, ela é
uma reza que vem direto da Torá. Então se a gente omite qualquer coisa, qualquer porção, segundo os sábios franceses, a gente é obrigado a voltar. Portanto, ela é uma reza que é mais carregada. A gente não pode esquecer de nada. A gente tem que tomar todo o cuidado. A gente não pode contar com nada, basicamente. Só com tentar fazer tudo da melhor forma possível. Né? E aí, ela tem essa condição de que a gente chama de tefilá betzará, né? Que são essas rezas que a gente faz quando as nossas vidas estão no jogo, estão em jogo. E aí a gente é obrigado a falar do que a gente mais fala no Rosh Hashanah, que é a Akedah Yitzhak, que é a sacrifício de Isaac, né? Que é uma coisa que está diretamente ligada ao Rosh Hashanah. É uma das leituras que a gente faz, né? E quando a gente toca durante os dias de Rosh Hashanah, da Torá, e quando a gente toca o shofar, a gente toca em geral um chifre de carneiro, que é justamente para lembrar a gente da Akedah. Né? Então, beleza. Outra coisa, o tashlir, aquele que a gente vai na água e joga as nossas coisas para água, aquela coisa, né, aquele bonitinho que a gente faz, que a gente tem que fazer perto de água corrente, é uma lembrança também da Akedah Yitzhak, né? Que a gente menciona na reza, inclusive, a Akedah Yitzhak, e ela é um dos temas centrais de Rosh Hashanah. Mas por quê que ela é um dos temas centrais? O que tem a ver? Aí você vai falar, porque aconteceu em Rosh Hashanah. A Akedah Yitzhak aconteceu em Rosh Hashanah. Há controvérsia. nem os Midrashim conseguem concordar em quando que aconteceu. Alguns Midrashim dizem que não aconteceu em Rosh Hashanah, e vários inclusive citam que foi em Kippur. Tá? E por que esses Midrashim defendem que a gente tem que falar de Akedah em Rosh Hashanah e não em Yom Kippur? Porque eles continuam acreditando que a gente tem que ler as coisas em Rosh Hashanah. Por que não em Yom Kippur? Né? A gente nem menciona o sacrifício de Isaac em Kippur. Tá? Mas o Midrash Rabbah diz que a Akedah Yitzhak aconteceu em Pesach, por exemplo. E por que a gente não lembra da Akedah Yitzhak em Pesach? Por que a gente não lembra do sacrifício em Pesach? Por que a Akedah é o tema principal de Rosh Hashanah? E aí, de novo, o Sefer Yashir vem para ajudar a gente. Ele explica que vários Midrashim e Urash, inclusive, dizem que Avraham queria sim fazer o que foi ordenado. Ou seja, ele estava preparado para matar o filho. Até que veio o anjo e falou assim, Avraham, não mata o menino, não encosta no menino. Depois disso, eles acham um carneiro lá, e aí eles fazem... Inclusive, quando a gente fala de capará, né, dos sacrifícios, aqueles sacrifícios famosos de galinha no Kippur, essas coisas todas, na verdade era para ser um carneiro, tá? Não era para ser galinha, mas a galinha é mais fácil. Também vem da Akedah Yitzhak, tá? A capará também, eu sei que a gente tá falando de Rosh Hashanah, isso tem mais a ver com o Kippur, mas por causa da substituição, tiraram o Isaac e botaram o carneiro. Então a capará seria essa espécie dessa substituição, tá? Mas de novo, voltando aos Midrashim. Vários deles dizem que Avraham estava preparado para sacrificar o filho e quando ele foi para fazer, o que aconteceu com Yitzhak? A alma dele saiu do corpo dele e ele morreu. Antes da faca chegar ou qualquer coisa parecida. E aí o Shibbolei Aleket ele escreve que a Amidah quando a gente faz é uma espécie de relato histórico dos principais eventos na história do povo. Por exemplo, tem toda aquela história que Avraham teve vários desafios, né? Um deles ele foi jogado dentro de uma fornalha. A gente faz a Magen Baruch Atah Hashem, Magen Avraham, escudo de Avraham, porque Hashem protegeu Avraham contra o fogo. E depois que Yitzhak morreu, vamos dizer assim, na Akedah, ele mesmo diz quando ele volta, Baruch Atah Hashem, Mehaei Hametiv, que ressuscita os mortos. Ou seja, a segunda bênção da Amidah que a gente faz é porque Yitzhak foi ressuscitado, segundo esse Midrash. Então a Akedah não é um tema que aconteceu em Rosh Hashanah, mas o tema de Rosh Hashanah está ligado diretamente à ideia da ressurreição dos mortos. Por isso que a gente está pedindo para Hashem dar de volta nossas vidas, seja fisicamente, seja espiritualmente. Esse fenômeno que a gente chama de Tehiyat HaMetim, de ressurreição dos mortos, é inclusive análogo à coisa que a gente mais fala em Rosh Hashanah. O processo de Teshuvah, o processo de arrependimento, né? O processo de redenção pessoal, vamos dizer assim. Porque aquele que a gente chama de irachá, aquele que a gente chama de perverso,
que faz coisas que desagradam a Hashem, ele é considerado como se estivesse morto. E é isso que a Gemara no número 6 fala. Número 6 em Berahot. Os mortos não sabem de nada. A Gemara explica o que quer dizer. Quem são os mortos? São os perversos que mesmo durante suas vidas são chamados de mortos. Como se eles não estivessem vivos. E aí volta pro Midrash. A gente tem um Midrash que diz que a gente é considerado morto fisicamente em Rosh Hashanah, mas também espiritualmente. E a gente pede para que a Hashem devolva inclusive nossas almas, que nos ajude dessa mesma forma. Terriat Ametim em todos os sentidos. A Teshuvah tem a ver com a ressurreição da tua alma. Tá? E aí o Rav Tzadok, a Cohen de Lublin, ele explica que Eliarro, o profeta Elias, Eliarro Hanavi, vai vir para iniciar a era da ressurreição dos mortos. Mas peraí, a gente não fala que é a era da redenção, que Eliarro não vai trazer a era da Teshuvah, a era que vai trazer a era messiânica, que vai vir a redenção final e tudo mais. Como é que a gente... Se Eliarro hoje é um anjo, ele não pode fazer duas coisas. A gente sabe, os anjos só fazem uma coisa. Então qual dos dois que ele vai fazer? Ele vai trazer um ou vai trazer outro? A gente é obrigado a perguntar isso. Como que seria possível? Né? E aí ele mesmo explica. O que ele vai fazer no final das contas? Tanto a ressurreição dos mortos, quanto o processo da era da Teshuvah são a mesma coisa. É o mesmo processo. Né? A redenção, a Teshuvah, ela é semelhante à ressurreição dos mortos. Às vezes a gente se sente mal porque a gente faz coisas que a gente ia morrer de vergonha se alguém soubesse, né? Todo mundo tem uma coisa dessa. Não quero que ninguém saiba o que eu fiz, né? A gente fica com vergonha de nós mesmos nesses momentos, né? E nesse momento também é um momento no qual eu sou obrigado a me perguntar: será que é possível mudar, eu deixar de ser assim, eu deixar de ser essa... A gente até, eu falei semana passada, a gente até se julga mal demais. Eu falo assim, não, nunca vou ser uma pessoa boa, qualquer coisa parecida. Mas a pergunta, será que eu sou capaz de ser melhor, surge com frequência. Né? Será que eu posso parar de fazer o que eu estou fazendo de errado? E é como se você, voltando para essa Gemara, é como se você estivesse morto. É difícil de sair daquele buraco que você cavou com o próprio pé. Mas às vezes, quando a gente pensa em mudar certos hábitos, a gente pensa que isso vai ser um trabalho longo. Porque está enraizado na gente. Esses hábitos, eles não são de ontem. Eles têm anos de raiz crescendo, né? É uma vida inteira e parece impossível mudar esse hábito. Todo mundo tem algo na vida pro qual você olha e pensa, cara, isso aqui, eu consigo mudar isso. Mas esse aqui não tem como, é impossível. Isso faz parte de mim já. Mas não é esse o caso. Nesse caso, a gente é lemete, né? A gente é como mortos, né? Porque a gente é como se a gente não se movimenta. Os mortos não se, espero que não, né? Não se movimentam sozinhos. Nesse caso, a gente também não consegue se movimentar, a gente não consegue sair daquela situação. Então é como se a gente tivesse morto. A gente não tem atenção para aquela coisa. E aí? E aí outra pergunta que tem que acontecer é: quem que ensinou Teshuvah pro mundo inteiro? Teve uma pessoa que veio e foi capaz de ensinar Teshuvah pro mundo inteiro. Quem que será que foi esse? Foi Moshe? Não. Ah, foi Eliarro? Quase, não, também. O profeta da Teshuvah é o mesmo profeta que a gente lê nos 45 do segundo tempo. Na Haftarah de Yom Kippur. Yoná Ben Amittai. Jonas, né? O da baleia, do peixe grande, alguma coisa parecida. Né? Hashem fala pra ele, fala assim, você vai lá em Ninveh e vai falar pra ele que eles podem fazer Teshuvah. Aí ele fala, eu não vou coisa nenhuma. A cidade é gente maluca, só tem gente ruim, eu prefiro me jogar no mar. Mas ele tem que ir. Ele, depois de uma viagem maluca, ele vai e diz pra eles, até vocês têm como fazer Teshuvah. Até vocês têm a possibilidade de fazer Teshuvah. E aí o Malbim identifica Yoná e ele fala assim, Yoná é uma pessoa específica. Yoná, Jonas, vocês conhecem a história? Tem uma história que o profeta Elias, ele ficou na casa de uma mulher e ela cuidou dele. Só que o filho dela morre.
E aí Eliarro, que estava fazendo um monte de coisa, ele estava com a chave da bênção da chuva, né? Ele tava segurando a chuva na época. Só que ele percebe que ele precisa ajudar aquela mulher, ele precisa reviver aquela criança. Então ele pede pra Hashem pra trocar a chave, vamos dizer assim. E ele revive aquela criança. E segundo o Malbim, aquela criança é Yoná. Aquela criança é Jonas. Ele morreu e foi trazido de volta por Eliarro. E ele é um dos poucos mencionados diretamente no Tanar que passaram pelo processo de ressurreição dos mortos, Terriat Hametim. E aí, o que Hashem fala? Só uma pessoa que teve essa experiência de reviver dos mortos pode revelar para o mundo como funciona de fato o processo de Teshuvah. Como é uma oportunidade real de você voltar. Que é tanto Terriat Hametim quanto a ressurreição, tanto física quanto espiritual, é possível. E aí o Yalkut Shimon explica a partir de Terrilim que nos nossos tempos a gente não tem nada. A gente não tem Kohen Gadol, a gente não tem Beit HaMikdash, a gente não tem o sumo sacerdote, a gente não tem o templo sagrado, a gente não tem profeta. A gente não tem nada que ajude a gente a sentir a presença de Hashem. Mas a gente tem uma coisa. A gente ainda pode acessar o maior milagre de todos durante Rosh Hashanah e Yom Kippur. A ressurreição dos mortos. E é isso que a gente tem, que sobrou há mais de 2000 anos na Galut, né? Há mais de 2000 anos fora de Israel. E essa é uma ferramenta que é muito poderosa. E é a partir dessa ferramenta que o Tur fala que a gente tem a confiança de que o milagre vai acontecer. De que isso vai ser dado por Hashem. E que é lembrada pela expressão Vem Domelar, que não é ninguém como tu. O milagre de Terriat Hametim, a ressurreição dos mortos, tem a ver com essa expressão. E agora que a gente fica diante de Hashem com infinitas deficiências, erros, vergonhas, será que é possível mudar? Esse negócio está enraizado em mim, isso não vai sair nunca. Se você quiser, Hashem dá a força para fazer a Teshuvah. Cada um no seu tempo, obviamente, né? E segundo o Rav Tzadok, isso pode ser despejado na tua cabeça se você quiser em Rosh Hashanah. E aí o Rabbi Yonatan Haibishitz escreve que, no livro chamado Yarot Davash, ele escreve que ele pergunta qual que é a bênção da Amidah que estaria mais ligada a Teshuvah. Qual é a bênção da nossa reza que está mais ligada a esse processo de arrependimento? E aí ele fala, Baruch atah Hashem mechayei hametim. Bendito seja você, Hashem, que ressuscita os mortos. A Teshuvah é uma das chaves, segundo ele, que Hashem mantém sua posse e ele dá para quem ele quiser. E Yerushalmi diz que a Torá não fala de Teshuvah, a Gemara, o Talmud de Jerusalém, né? A Torá não fala de Teshuvah abertamente. Os profetas não podem obrigar ninguém a fazer Teshuvah. E os sábios, segundo o Yerushalmi, não sabem nem o que é. Só Hashem sabe e tem a posse e sabe quem que vai fazer. Então a gente tem essa oportunidade que é maravilhosa diante de nós agora. Que a gente possa se preparar um pouquinho para ficar diante de Hashem Rosh Hashanah e Yom Kippur, mesmo sem Beit HaMikdash, mesmo sem profetas, mesmo sem sumo sacerdote. A gente ainda pode fazer a reza, a gente ainda pode fazer a Amidah e participar nesse maior milagre que acontece no universo. A gente possa ter um pouquinho de atenção para aproveitar essa oportunidade dada por Hashem. Que a gente tenha um ano cheio de bênçãos e paz. Shana Tová, pessoal. Obrigado. Boa noite.